vamos lá, cara aluno, cara aluna, voltamos mais uma vez aqui para continuarmos as nossas informações a respeito da nossa querida gramática, a respeito da nossa querida língua portuguesa, trabalhando aí com um conteúdo novo, uma informação nova, mas que isso não tira a sua responsabilidade de ter estudado já os conteúdos anteriores e os conteúdos passados, com as informações adquiridas aí na nossa aula e adquiridas através da leitura do seu material de apoio que você recebeu também. Baseado então nessa informação, eu quero acreditar que você já fez a lição de casa, você já absorveu aí todos os conteúdos, porque indispensavelmente ou sem nenhuma chance de negociação eu poderei desmembrar ou desvincular aqui estes dois conteúdos presentes nesta informação. Ou seja, eu preciso de um acúmulo de informações, eu preciso que você tenha tido aí um tempinho para estudar as aulas anteriores, aplicado isso em exercícios, tirado aí as suas dúvidas, para que a gente comece a falar a respeito deste novo conteúdo, que é a colocação pronominal. Em tela nós temos que na utilização prática da língua, a colocação dos pronomes oblíquos, então eu já faço uma pausa aqui e repete aí para mim quais são os pronomes oblíquos que nós usamos durante todas as nossas aulas a respeito da regência. E você deve estar dizendo, bom, eu aprendi o a, os e as, que desempenha a função de objeto direto, o lhe ou lhes, que desempenha na maioria das vezes a função de objeto indireto, e nós temos aqueles um pouco mais chatinhos, né, de saber, porque eu precisar saber a regência do verbo, que são os pronomes me, te, se, nos, vos. Ótimo! Fez a lição de casa direitinho. Então tá, me, te, se, nos, vos, ou a, lhe, ou os, as e lhes devem obrigatoriamente ocupar um lugar dentro da oração em relação ao verbo, para que a gente tenha a nossa eufonia. Quando eu falo especificamente desta ideia de eufonia, o contrário de eufonia é a cacofonia, que é o som desagradável. Por exemplo, eu amo ela. Olha só, causou aqui um certo desconforto sonoro. Para que eu faça, então, essa adequação, eu vou precisar obrigatoriamente ter um pouco mais de cuidado com relação à colocação destes pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. Então, olha só, continuando a leitura do slide, diz, por isso, em certos casos, podem ocorrer, não, ocorrerão, certeza que ocorrerão, entre o que a norma gramatical exige e o que realmente nós usamos. Quer um exemplo? Nós brasileiros somos apaixonados pelo uso do pronome iniciando a oração. É a famosa próclise. Ou seja, nem todas as vezes, nem sempre é possível fazer uso da próclise. Às vezes não há como ocorrer uma situação proclítica. Não dá para nós considerarmos como correta quando você, quando eu, quando nós usamos, a maioria dos brasileiros, falamos me ajuda, me abraça, me beija, me espera, me telefona. Está tudo errado, segundo a gramática. O objetivo desta aula não é para que você altere a sua forma de falar, até porque eu acabei de dizer que os brasileiros têm preferência pela próclise. É costume, é usual o brasileiro escrever, inclusive, falar muito mais, fazendo uso da próclise, ou seja, colocando o pronome antes do verbo. E aí o que a gente faz? A gente vai passar então pelas regras que são aquelas que vai cair na sua prova, que estarão exigidas aí na sua prova. E aí olha só o que eu já havia dito para vocês, que vocês já fizeram a recordação, que você já fez a recordação, que os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, nos, vos, ou a, os, as, lhe ou lhes, desempenham uma função ou ocuparão um lugar específico na oração. Na frase, esses pronomes podem, dependendo de certos fatores, aparecer em três situações diferentes ou posições diferentes em relação ao verbo. Portanto, quando nós falamos de um pronome antes do verbo, nós estamos falando da situação proclítica ou da famosa próclise.
quando nós colocamos estes pronomes destacados acima, no meio do verbo, nós estamos fazendo uso, lançando mão de uma situação mesoclítica, ou seja, estamos falando da mesóclise, coloca o pronome no meio do verbo. E quando nós colocamos o depois, sempre que nós usarmos o verbo ou o pronome depois do verbo, nós estamos fazendo uso de uma situação enclítica ou fazendo uso da famosa ênclise. Então, próclise, mesóclise e ênclise têm relação direta com o posicionamento, com a posição a qual você coloca esses pronomes em relação ao verbo. O verbo tem que aparecer, você vai ter que observar este verbo, você vai ter que conhecer quais são os pronomes e saber quando a banca pede para eu substituir um objeto direto ou indireto em relação ao verbo, onde é que eu colocarei estes pronomes. Então, olha só, a próclise é o pronome mettez nos vos ou alhe, que está antes do verbo. Quando é que nós usamos essa palavra ou quando é que nós fazemos uso da próclise? Quando é que nós podemos, em relação ao verbo, colocar aqui uma situação com o pronome antes? Sempre que você tiver palavras de sentido negativo. Os famosos advérbios, por exemplo, não é um advérbio de negação, nunca é um advérbio de negação, não fez isso nem aquilo. Veja que eu tenho duas situações de nãos aqui, né? O nem é uma conjunção coordenada, mas com a ideia de negatividade, ou seja, é um sentido negativo. Havendo estas construções, havendo a presença destas palavras, obrigatoriamente você vai fazer uso da colocação do pronome antes do verbo. Olha só que interessante. O verbo é o preocupar. Não é isso? E aí você tem o pronome que acompanha ali o sentido do verbo. Preocupava a quem? Preocupava a nós. Preocupava-nos a situação. A situação preocupava algo ou alguém. Neste caso, preocupava-nos. Veja que eu não coloquei o famoso tracinho e o pronome depois. Eu coloquei o pronome antes do verbo. Por quê? Porque existe aqui a presença de uma palavra atrativa. Todas destas palavras que eu vou colocar aqui agora para você vai anotar e vai colocar aí no seu caderno. A próclise será obrigatória quando nós tivermos as seguintes palavras atrativas. Então, guarda. Uma das palavras atrativas, que o pronome oblíquo átono se vê ali perdidamente apaixonado por estas palavras, e ele não fica depois do verbo, ele fica antes do verbo, sempre que eu tiver palavras de sentido negativo, é uma regra. Começou com nada, não, nunca, jamais, você vai fazer o uso, então, da próclise. Olha lá, mais uma para você anotar aí. Todos os advérbios, sem exceção, apareceu o advérbio, já é uma palavra atrativa. O pronome pessoal do caso oblíquo, que são os pronomes átonos, sentir-se-ão atraídos por essas palavras, eles pulam a presença do verbo e vão para antes do verbo ficar próximo a essa construção. Olha a observação que eu coloquei aqui, você vai guardar, eu vou destacar aqui junto com você vai destacar também, olha, não seguido de vírgula. Este advérbio, ele não pode ser seguido de vírgula. Guarda uma informação. As vírgulas em adjuntos adverbiais, se não houver comprometimento com relação ao entendimento, com relação à semântica, as vírgulas são totalmente dispensáveis. A vírgula em adjunto adverbial é de uso facultativo, desde que não haja comprometimento da informação. Então, a banca, só de sacanagem, ela pode fazer exatamente isso com você. Pode colocar a vírgula, pode tirar a vírgula. E o que eu estou dizendo para você é, a vírgula, ela é o único feitiço que quebra aí essa atração.
havendo vírgula, haverá obrigatoriamente a quebra da atração destas palavras. Então, olha só, em tela aqui que eu coloquei para você. Hoje eu me arrependo do que fiz. Hoje eu me arrependo do que fiz. Olha, o hoje é um advérbio de tempo. Em relação ao verbo, nós temos aqui o pronome fazendo aí uma relação ou tendo uma proximidade com este advérbio. O que a banca vai fazer é exatamente isso aqui, olha, eu vou até apagar para você ter uma construção mais limpa. A banca vai dizer, sem prejuízo semântico ou sintático, é possível, após a palavra hoje, haver a inserção de uma vírgula. Olha o que eu fiz, eu coloquei uma vírgula aqui para que você tenha ideia ou que você faça a análise. Ao fazer uso desta vírgula, você quebrou o feitiço, você quebrou a atração. O pronome agora passa a estar no lugar incorreto. Ou seja, não havendo atração, o lugar do pronome é após o verbo. Ou seja, hoje arrependo-me do que fiz. Quero deixar o pronome antes do verbo, obrigatoriamente eu vou ter que tirar a vírgula. Então, haverá a atração dos pronomes pessoais do caso oblíquo áteros por palavras atrativas, desde que não haja vírgula. A outra construção que nós temos são as conjunções subordinativas. Perceba que você vai precisar fazer agora a diferenciação morfológica entre as conjunções subordinativas e as conjunções coordenativas. Quando eu falo em subordinativas, são principalmente ou são exclusivamente aquelas conjunções que estão presentes nas orações subordinadas adverbiais, adjetivas e substantivas. Se dá para você falar para mim, para eu anotar? Infelizmente, não tem como, são muitas as conjunções, são muitas as ocorrências. O que você vai fazer? Você vai ter que levantar aí, pegar a sua gramática, acessar aí o seu material de apoio e fazer o levantamento de quais são as conjunções subordinativas. Guarda, principalmente, aquelas que conectam as orações adverbiais, aquelas que conectam as orações adjetivas, e aquelas conjunções integrantes que são responsáveis por unir as orações subordinadas substantivas. Ou seja, eu coloquei algumas, mas isso aqui deve dar 10% do número de informações, 5% do número de conjunções subordinativas que nós temos. Então, olha só o exemplo em tela. Embora me sinta culpado, pedirei desculpas. Percebe que aqui qual é a palavra atrativa? É o embora. Se eu substituísse por qualquer outra construção, por qualquer outra conjunção, embora, quando, para, conforme, à medida que, veja que são todas conjunções subordinativas e que, portanto, são palavras atrativas. Então, você vai marcar aí no próximo slide os seguintes pronomes. Olha só, mais uma vez, as orações adjetivas, elas são iniciadas sempre por pronomes relativos. Então, corrigindo a informação anterior, conjunções subordinativas eu encontro em quais orações? Nas orações adverbiais e nas orações substantivas. As conjunções integrantes, principalmente o que e o se, são palavras atrativas. E as conjunções subordinativas que estão presentes nas orações subordinadas adverbiais. Concessivas, causais, proporcionais, finais, temporais, comparativas, consecutivas. São 9 classificações. Todas essas conjunções são palavras atrativas. E as palavras atrativas presentes nas orações adjetivas são os nossos pronomes relativos. Que, quem, qual, onde, cujo são pronomes relativos. Olha só, eu coloquei aqui para você que, quem, qual, onde, cujo são os mais famosos pronomes relativos, portanto, são palavras atrativas. E olha lá, ficamos em uma colina de onde se avistava o mar. Eu poderia colocar o pronome após o verbo, havendo palavra atrativa. Nesta regra, nesta oração, não há possibilidade. Então, em relação ao pronome onde, nós observamos que há a presença aqui
do pronome relativo que sentiu-se atraído com a presença deste pronome. Lembra sempre, cuidado com o uso da vírgula. É claro que aqui não haveria possibilidade de nós fazermos a inserção de uma vírgula, isso é óbvio, né? Nós teríamos aí um erro com relação à pontuação. Mas cuidado, principalmente com os advérbios, né? Você tem essa possibilidade de a banca colocar essa pegadinha aí na sua prova. Olha só a nossa próxima observação, você vai anotar aí, você está grifando aí no seu material, que você está acompanhando a minha aula. Olha só os pronomes indefinidos, ou seja, aqueles que denotam aí uma certa incerteza. Aliás, uma incerteza em relação àquilo que está sendo dito. Tudo, nada, alguém, ninguém, muito, pouco, bastante. Não dá exatamente para você mensurar quem seria esse alguém, quanto seria muito ou quanto seria pouco. São pronomes indefinidos que, portanto, servem como atrativos para a colocação do pronome. E o último, os nossos pronomes demonstrativos. Este, esta, esse, essa, aquele, aquilo, aquela e as suas variantes, né, com relação ao seu plural, nós temos sempre a construção de que o pronome ficará atraído por estes pronomes demonstrativos. Então, olha só, advérbios, conjunções subordinativas, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos e palavras de sentido negativo estarão sempre funcionando como palavras atrativas, e você vai observar nos advérbios se há a presença de uma vírgula ou não, porque havendo vírgula, a palavra deixa de ser atrativa. Palavras atrativas associadas ao uso da vírgula, ela deixa de ser atrativa. Olha um outro caso, o caso mais extenso de regras que você vai ter que estudar aí, é a colocação ao uso da situação proclítica, né? Ou seja, quando é que eu posso colocar o pronome antes do verbo? Olha a regrinha número 2, além das palavras atrativas, que é a regra número 1, você tem a número 2, que diz a próclise é também usada em frases interrogativas. Fácil, basta olhar o ponto de exclamação. Em frases exclamativas, fácil, basta olhar o ponto de exclamação. Frases interrogativas, olha o ponto de interrogação. Frases exclamativas, olha o ponto de exclamação. E frases optativas, Silvia? Nunca ouvi falar dessas frases optativas. Frase optativa é aquela em que você deseja algo a alguém. Por exemplo, Deus te ajude, Deus te acompanhe, que os céus te ilumine, que os anjos te abençoem, que os bons fluidos te ajudem, te levem, te acompanhem, te beneficiem, te abençoem. Qualquer que seja esse ensejo e essa vontade de se fazer aí ser atendido, ou seja, um desejo de boa sorte, um desejo de que realmente esse desejo, essa vontade seja atendida, é o que nós chamamos de frases optativas. É aquela em que eu desejo algo para mim ou para o outro, seja um aspecto positivo ou um aspecto negativo, você terá essa obrigatoriedade de fazer uso da próclise. E a última regrinha, também se usa a próclise em frases com a preposição em mais verbo no gerúndio. Para você recordar, verbo no gerúndio é aquele terminado em ando, endo, indo. Eu estou falando, eu estou correndo, eu estou partindo. Locução verbal, cujo verbo principal está aí no gerúndio. Você tem, então, essa construção e essa obrigatoriedade. A palavra ou a frase começou com em, olha só, começou com em? Sim. E aí você tem o verbo ando, endo, indo em seguida? Sim. Obrigatoriamente, o pronome ficará no meio, entre a preposição e entre este verbo. Cuidado com a pegadinha de concurso que diz, sem prejuízo semântico ou sintático, pode ser eliminada a preposição em da frase. Olha só como ficaria. Se tratando de educação, ele é realista. E aí você vai ver, bom,
Para que eu faça o uso da próclise, obrigatoriamente, eu preciso ter uma palavra atrativa. Quando eu coloquei o pronome antes do verbo, ela ficou atraída pelo quê? Então, essa é a regra universal. É aquilo que eu abri a aula falando. Nós, brasileiros, somos apaixonados pela próclise, o que não quer dizer que nós respeitemos a gramática. Quando você diz me ajuda, me acompanha e me espera, você obrigatoriamente está ferindo a regra normativa, a gramática normativa estabelecida dentro das regras gramaticais. Não há possibilidade, a regra universal de colocação pronominal é você não começa a frase com o pronome oblíquo. Portanto, se você tirar o em, você estará começando a oração com os pronomes pessoais do caso oblíquo. E olha só, casos facultativos da próclise ou da ênclise. Vamos pensar? Vamos recordar aqui com pronomes pessoais do caso reto. Olha a minha oração, olha o que nós temos em tela. Eu obedeço, próclise. Eu quero colocar assim, ó, eu lhe, né? Nós vamos construir isso aqui, já que quem obedece, obedece a alguém. Lembra? Quando eu tenho essa regência, classificado ou acompanhado da preposição ao para substituindo pessoa, eu posso usar o lhe. Então, eu quero saber, existe uma palavra atrativa? Não, porque eu aprendi que palavras atrativas são advérbios, conjunções subordinativas, pronomes indefinidos, demonstrativos e relativos, ou quando você tem o em, né, iniciando aí a oração. Frases optativas, frases exclamativas, frases negativas, palavras de sentido negativo. Tá, Silvia, já entendi. O que você tem aí é um pronome pessoal do caso reto. Não é palavra atrativa. Ótimo. Mas se eu colocar o meu pronome aqui, eu erro. Veja que ao fazer o uso da colocação proclítica, da situação proclítica, eu não comecei a frase com o pronome. Eu tenho uma palavra antes, então sem problemas eu posso deixar a palavra antes do verbo. Mas querendo, havendo a possibilidade, ou se eu quiser, eu poderia colocar o pronome depois do verbo. Eu poderia colocar a ênclise. Veja que aqui não tem regra, não tem uma construção, uma especificidade do uso da gramática, e aí vai uma questão, principalmente da banca CESP, que diz, na linha 10 do texto, é possível a inserção, é possível fazer uso tanto da próclise quanto da ênclise. Você vai dizer que sim, as duas situações estão corretíssimas, não há a menor possibilidade de você perder uma questão dessa. Agora, se eu tivesse feito uso de um sujeito oculto, veja, se eu quisesse tirar isso aqui, eu não tenho isso aqui dentro da minha oração, eu não tenho essa construção. A minha frase começa com lhe obedeço. O que você faz? Se você não tem nada aqui, percebe que é o pronome, não se sente atraído pelo nada. Portanto, eu caio no erro universal dos brasileiros. Começar a frase com o pronome pessoal do caso oblíquo átono. Ok? Daqui a pouco a gente volta. Até já.